boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, conforme o horário que vocês estão assistindo. Hoje aqui no Observatório de Arbitragem nós temos um momento muito feliz. Recebemos o professor Cláudio Finkelstein. Uma grande honra, professor. Seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo aqui no Observatório da Arbitragem. Ok, Olavo, muito obrigado pelo convite. Eu vou dar um grande oi a todos os nossos colegas que estão nos assistindo agora. É uma alegria e um prazer poder estar aqui com vocês. O professor Cláudio dispensa apresentação aí diante do seu vasto currículo, da sua vasta gama de publicações, mas rapidamente, ele é professor da PUC de São Paulo, seja da graduação e da pós-graduação, onde fez aí a sua graduação, fez mestrado na University of Miami em 1991, doutorado em livre docência na PUC, e é um professor aí que trabalha muito direito internacional, direito constitucional, arbitragem, e que nos honra muito a sua presença para dar um depoimento aqui de quando e como despertou seu interesse, professor, para estudar arbitragem. É sempre bom relembrar o passado. Eu tenho uma história bem diferente dos colegas. Eu tive o prazer de assistir essa mesma entrevista que você fez com o Carmona, com a Selma, o Pedro. Esses realmente são desbravadores, são pessoas que anteviram algo que se tornou realidade. A minha história é relativamente o contrário do que aconteceu. Eu era vinculado ao Departamento de Direito Público na faculdade. Eu era assistente de um professor constitucionalista, o professor Celso Ribeiro Bastos, e quando surgiu, em 96, a lei de arbitragem, nós fizemos alguns estudos, e a conclusão óbvia naquele momento, e aqui eu vou ter que ser honesto, ela não era só minha, ela era de praticamente todos os grandes doutrinadores, exceto aqueles desbravadores que pensaram a arbitragem com muito mérito. Nós não acreditávamos que essa era uma lei que ia pegar, tanto que quase que imediatamente instaura-se um incidente de inconstitucionalidade, já haviam votos contrários à constitucionalidade da lei, e eu, como grande parte dos meus colegas, também acreditava que não teria futuro, que teria uma história curta a arbitragem. Já era matéria de graduação, seja em direito comercial, direito internacional mais ainda, direito processual, porque existia no ordenamento legal, existia um histórico no ordenamento legal internacional. O Brasil já era signatário da Convenção de Genebra, então era matéria. Eu já havia participado de uma arbitragem enquanto profissional, como advogado, então eu conhecia um pouco, mas em matéria de direito internacional, com uma teoria diferente, com uma lógica diferente, que era interessante naquela época. Mas ainda assim eu nunca acreditei que prosperaria. Em 2001, com o julgamento da constitucionalidade, a verdade é que, em reunião de departamento, foi basicamente perguntado, o nosso coordenador à época era o professor Paulo de Barros Carvalho, quem que poderia dar aula de arbitragem. Falei assim, uma vez foi decidido pela constitucionalidade, a gente vai ter essa matéria no currículo, e eu acho que eu fui o único lá que falei assim, olha, não que eu seja grande fã, mas pelo menos a teoria eu conheço, a prática eu conheço um pouco, vamos lá, né? E comecei. Não era uma matéria que tinha procura, inclusive nos primeiros semestres que foi oferecida, não houve adesão de aluno, agora me falha a memória, mas acho que foi próximo a 2005, eu descobri a existência do Vismut. Eu estive na Europa num seminário e pensei, precisamos montar uma equipe. Acho que foi 2004. Voltei para a faculdade e tentei montar uma equipe, tentei montar um grupo de estudos, só que realmente não prosperou, até porque no início do século a internacionalização do país era muito pouca. Então, nós estamos falando de uma das faculdades de elite, que é a PUC de São Paulo. Eu não tinha aluno suficiente com domínio da língua inglesa. Colega meu, o professor Napoleão Casado Filho,
era meu professor assistente à época, gostou da ideia, vestiu a camisa, e aí a gente conseguiu montar um grupo de estudo, conseguimos montar uma equipe para participar dessas competições acadêmicas. Esse grupo de estudo criou uma cultura de arbitragem na faculdade, e hoje nós temos, acho que 5 ou 6 optativas de arbitragem na faculdade, além do currículo corriqueiro. Então, foi uma evolução gradual da arbitragem. Eu, que era um cético contrário, tornei-me um defensor árduo. Ótimo. E quais orientações, professor Cláudio, que o senhor dá para aquele jovem que começa a estudar arbitragem aí? A primeira orientação que a gente dá é se desapegar dos seus conceitos de contencioso e litigiosidade baseados em princípios de processo. Essa disputa que a gente aprende, a qual a gente é treinado na faculdade, obviamente ela é emulada em parte no procedimento arbitral, mas ela tem uma lógica diferente. Então, o principal conselho tente se desvincular de quaisquer preconceitos. A arbitragem ela é muito ampla, ela pode basicamente tudo, né? E a participação em competições? Diante da sua experiência de montar a equipe lá atrás, no começo, o senhor sempre incentiva os alunos da graduação a buscarem as competições para se aperfeiçoarem na oratória, na estratégia? O que o senhor diz um pouquinho sobre isso? Na PUC de São Paulo é um ciclo, ou seja, a gente cria no começo do ano um grupo de estudos, esse grupo de estudos se reúne toda semana, o que se tornou talvez, aliás, eu não diria mais talvez, eu diria certamente no melhor mecanismo de ensino, porque ele é muito voltado à mecânica da arbitragem, ou seja, o Instituto da Arbitragem com todas as suas características, e logo após a questão comércio internacional. Isso para o VIS, né? Nós temos também a competição da Camarbe, em que a gente estuda também a arbitragem enquanto instituto jurídico e depois os princípios de direito comercial dessa feita doméstico. Então, esse estudo e essa preparação para a competição, ela se aproxima ao máximo da realidade do que é a arbitragem. E nós temos uma participação muito grande da comunidade arbitral nessas competições, você bem sabe. São praticamente todos os grandes escritórios envolvidos, os grandes árbitros, os grandes doutrinadores, os grandes pensadores, os grandes praticantes, as instituições em campo. Então, o que aconteceu foi que o mundo acadêmico e o mundo da prática encontraram num elemento, num instituto, que é em última análise, uma competição, um mecanismo para evoluir, para ensinar e para adquirir eu não sei se eu posso dizer que vai adquirir uma prática, mas eu estou realmente convencido que é o mais próximo do que pode se alcançar da prática, até porque a arbitragem, como a gente sabe, ela é sigilosa, a menos que você participe diretamente, é impossível você saber exatamente do que se trata. Perfeito. E, professor Cláudio, quais são os professores, e foram também, que o inspiraram no Brasil e fora do Brasil aí na sua trajetória? No Brasil, quando eu comecei a estudar, o único livro que eu encontrei, eu tinha assistido já algumas palestras do professor Guido, e tinha uma obra que a gente ainda usa hoje, apesar de não estar 100% atualizada, do professor Tavares Guerreiro. Mas, de novo, não era... Estamos falando basicamente a partir de 2001, não era matéria de estudo, não era matéria do dia a dia. Aí eu comecei a procurar também doutrina internacional. A primeira obra que a gente encontra do Craig Parkin Paulson,
que aquele comentário às regras da CCI, que talvez seja a mãe de todos os regulamentos de arbitragem, e eu gostei muito do professor Ian Paulson. Eu continuei seguindo muito a doutrina do professor Ian Paulson. Nós tivemos um programa da PUC junto com a Universidade de Miami, onde ele coordena o pós-graduação. Tive a oportunidade de estar com ele, o que só fez a aumentar a admiração. E também a vice-coordenadora, que era a Marieke Paulson, talvez seja a melhor obra, principalmente no que diz respeito à Convenção de Nova York. O professor Vandenberg, é óbvio, que também era professor convidado nesse programa. São inúmeros, né? E o professor Martin Hunter, né? O professor Martin Hunter, falecido professor Martin Hunter, é um ícone. E, obviamente, aqui no Brasil, são diversos, né? O professor Francisco Carrali tem uma obra excelente também, o Carmona, a Selma, o Pedro, são todos ao concurso. Tem muita coisa boa no Brasil, verdade seja dita. Hoje a gente tem uma gama, hoje a gente tem literalmente uma densidade doutrinária que favorece a disseminação desse conhecimento. Perfeito. E, professor, quais são as diferenças que o senhor percebe na atuação como doutrinador, professor, parecerista e árbitro? São atuações coerentes entre si. Eu notei que você não colocou na pergunta como advogado, porque o advogado, nós temos um compromisso com aquela verdade do cliente. Agora, enquanto doutrinador, professor ou árbitro, o nosso compromisso é com a inteligência dos fatos e com a hermenêutica do direito. Quando eu digo que são assemelhadas essas funções, é porque é basicamente um mistério de subsunção, ou seja, nós vamos analisar os fatos frente ao direito, identificar o que é relevante para uma decisão, uma conclusão. Doutrinariamente, nós temos a vantagem de não ter um caso concreto, nós trabalhamos sempre abstratamente, mas, em última análise, essas análises abstratas, elas visam uma conclusão no mundo real, e o mundo real, que é o que a função do árbitro presume, é decidir o caso da forma que foi apresentada. Dentro da formalidade do processo, encontrar a verdade que vai resolver o pleito das partes. E já aproveitando o gancho aí dessa pergunta, você acredita que a função de árbitro e advogado pode ser exercida na mesma pessoa, há uma incompatibilidade ou não? As duas atividades profissionais coexistem, devem coexistir, e isso é uma experiência positiva? Eu não vejo esse óbice. Eu tenho visto muito mais essa discussão do double hatting em arbitragem de investimento do que em arbitragem comercial, a despeito de inúmeros colegas que atuavam em ambas as áreas estarem escolhendo uma ou outra. Não diria que é a regra, mas hoje a gente tem visto isso. Eu pessoalmente não vejo nenhum empecilho. Mantido todas as características da independência e da imparcialidade, eu não consigo ver no que uma função impacta na outra. Como eu disse agora, do preâmbulo da outra questão, a função é completamente diferente. Enquanto você busca um resultado vinculado às necessidades do seu cliente enquanto advogado, você, enquanto árbitro, tem que se desvincular dessa realidade parcial, vamos colocar dessa forma. Mas eu não vejo incompatibilidade, não. Na arbitragem de investimento, talvez, porque a lógica e o funcionamento e os interesses por trás de uma arbitragem dessa natureza são mais sensíveis. Eu concordo que é necessário uma sensibilidade de todos os operadores da arbitragem de investimento. Mas na arbitragem comercial ou arbitragem setorizada, eu não consigo ver. Óbvio que uma análise casuística é necessária e, eventualmente, pode existir uma incompatibilidade, mas, como regra, eu diria que não.
Ótimo. Você acredita que o conceito de arbitrabilidade deveria ser ampliado aqui no Brasil para abranger uma gama maior de causas? Qual é a sua perspectiva? Eu pessoalmente acho que o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande ao limitar no artigo 1º da sua lei de arbitragem a concepção de arbitrabilidade. Eu acho que, principalmente um país com problemas estruturais sérios, com um judiciário sobrecarregado como o nosso, poderia se beneficiar de ampliar essa arbitragem. A OCDE fez uma série de pesquisas, o professor Tim, quando era secretário nacional de consumo, também avançou bastante a discussão no tocante a, eventualmente, termos um ordenamento distinto para a arbitragem consumerista. Existem inúmeras discussões sobre arbitrabilidade em questões tributárias. O trabalhista, a gente vem cada vez mais fixando uma jurisprudência. Me parece que o Brasil perde uma oportunidade, até porque as jurisdições que ampliaram esse conceito, tem jurisdição que você pode arbitrar questão de direito de família, preparatórias penais, ou seja, você realmente consegue desafogar o judiciário em havendo interesse, em havendo receptividade. Talvez a arbitragem consumerista seja o melhor exemplo. Algumas jurisdições simplesmente não têm necessidade de ter um juizado especial cível, pequenas causas, porque a arbitragem em relações de consumo supre essa necessidade. E é uma questão cultural. Diga-se de passagem, a arbitragem no Brasil ela só prospera porque superou essa questão cultural. O brasileiro era inerentemente contrário à arbitragem. Eu falei agora no preâmbulo que eu era contrário. Se andasse na faculdade... Aliás, escolha a faculdade em 1996, qualquer faculdade de direito no Brasil em 1996, que você fosse, salvo aqueles visionários, ninguém acreditaria. Então a gente venceu essa barreira cultural. E não há problema algum em avançar essa questão para desafogar o país. A verdade é que nenhum de nós merece um judiciário bom e preparado como o nosso. Nosso judiciário é bom, nosso judiciário é muito bom. Só que ele se torna letárgico em função do assoberbamento. Há uma cultura de contenciosidade enorme no Brasil. Obviamente, o desrespeito aos direitos básicos também é muito grande no Brasil, e é necessário um mecanismo de coadunação dessas necessidades com as realidades. E eu acredito que se ampliássemos esse conceito de arbitrabilidade em áreas que hoje ou não são permitidas ou ainda existe a discussão, a parte significativa desses problemas poderia ser solucionada. Uma dessas alterações possíveis e interessantes, na minha opinião, queria te ouvir, seria a possibilidade de eventual alteração de entendimento do STJ ou por reforma legislativa, admitindo a arbitragem para as ações de despejo, que o Superior Tribunal de Justiça eliminou essa possibilidade, já que a ação de despejo se enquadra dentro do conceito de ação de execução lato sensu, uma ação mandamental, né? Isso causa um certo constrangimento até, né? Professor, fala um pouquinho sobre isso aí, porque quem sabe já temos um avanço aí. Eu não tenho a mínima dúvida. Outro dia eu estava vendo a grande base de locações no Brasil hoje, é aquela startup do quinto andar, e a gente viu que a jurisdição é arbitral. Qualquer questão ela tem que ser levada à arbitragem. E essa também, do mesmo modo que a arbitragem consumerista, a locatícia, eu vou ser super sincero, eu não estou acompanhando os números, mas eu acredito que uma parte muito grande do assoberamento das varas cíveis está em relações locatícias. Não necessariamente sujeito somente ao despejo, sabe? Você tem uma gama de direitos e deveres previstos em contrato de locação
que não precisariam ir para as varas cíveis ou para as pequenas causas, que poderiam ser. De novo, é uma questão cultural. Se a gente pegar como exemplo nos Estados Unidos o comércio eletrônico via eBay, via a Amazon, é tudo resolvido pela via arbitral e muito bem resolvido. Na Espanha, a questão consumerista, as entidades lojistas que aderem ao mecanismo de arbitragem para a solução de controvérsia são vistas como uma vantagem para o consumidor. Então a gente tem que mudar. Você ao contextualizar a sua pergunta, você falou assim: será que seria necessária uma interpretação extensiva do STJ ou uma reforma legislativa? Essa é uma pergunta que eu com muita frequência me faço, né? Em tese, uma interpretação extensiva dos nossos tribunais superiores seria o suficiente, mas nós tivemos também em 2015 um aditivo à nossa lei de arbitragem que em termos de criação de norma, muito pouco fez. Na verdade, ela simplesmente consolidou, óbvio que teve coisa, a própria carta arbitral, muita coisa que surgiu ali, mas essa consolidação via aditivo ao texto legal, muitos de nós éramos contrário, nós achávamos que era desnecessário. Hoje a gente vê que num país com tanta volatilidade dos nossos tribunais e da doutrina também, ela vem ajudar. Então, se eu pudesse sugerir, eu iria pela via da alteração legislativa, ampliando esse conceito, talvez até definindo números cláusulos, o que é transigível, o que é disponível ou não, com um risco muito grande de engessar para o futuro, mas poderia ser uma das opções. Perfeito. Corroborando tudo isso que o professor disse quanto à questão da arbitragem nas relações de consumo, nós não podemos deixar de citar aqui o excelente trabalho de pesquisa do Napoleão Casado Filho, naquela pesquisa feita pelo Ministério da Justiça em parceria com a ONU, em que traz elementos que são utilizados nos Estados Unidos, como o Moldria, pelo eBay, como a maior plataforma de negociação do mundo, e também uma segunda fase de arbitragem. E nas pesquisas que eu tenho feito, a própria Tyler, que é proprietária do Moldria, ela declara que após a mediação, após a arbitragem, mesmo o consumidor não tendo 100% da sua pretensão atendida, ele já sai mais feliz, porque o que as pessoas têm é a ansiedade de ter uma resposta, de sentir que a justiça foi feita ali naquele caso. E na maior parte das vezes, a resposta não vem, e o judiciário, com a lentidão, causa uma dor ainda maior, né, professor? Então nós ficamos aí numa guerra interna, né, que uma tragédia, como diz o Eric Navarro Volcart no Análise Econômica do Processo Civil. Né? É exatamente isso. Veja, essa análise que eu falei da Secretaria do Consumidor, que começou com o Luciano Tim, a Juliana deu segmento, foi fruto desse trabalho do professor Napoleão Casado Filho. Eu fui um dos muitos defensores. Esse trabalho que sofreu críticas, na minha visão, parte significativa e razoável. Ele partia do princípio que essa arbitragem comercial que a gente tem aqui não é a arbitragem consumerista, ela precisa se adaptar, se adequar, do mesmo modo que em diversos países que ele utilizou como paradigma, não só o ordenamento jurídico, como também a funcionalidade das instituições, elas se adequaram. E isso seria excelente para criar uma nova geração de arbitralistas, para criar essa cultura no volume e para resolver esse problema, que talvez de todos seja o mais real, ou seja, eu quero resolver o meu problema, sabe? Ninguém quer perder, mas a maioria das pessoas sabe que ganhar ou perder faz parte do jogo, e entender aquilo lá. A sentença judicial, a maioria das que eu trabalhei ou as que eu tive conhecimento,
elas são corretas, mas muitas vezes elas são incompletas. Você não... Eu corriqueiramente digo que uma sentença arbitral ela é uma historinha contada principalmente para quem perdeu. Ou seja, quem perdeu tem que saber exatamente o que aconteceu e aonde ele falhou, por que ele interpretou de forma errônea a lei. A maioria das vezes a gente descobre que as pessoas vão à arbitragem de boa fé. Às vezes é surreal, a gente senta naquela mesa, ouve os dois expondo, ouve as partes testemunhando, e ambos têm certeza que cumpriram com todas as suas obrigações. E ainda assim, algo deu errado. De boa fé, de má fé, obviamente que existe a má fé, vez por outra. Mas a sentença arbitral tem essa principal função: analisar tudo com cuidado e com cautela e resolver. Eu hoje, veja, quando a gente falava o senhor Marcelo Escobar fez um trabalho espetacular em questão de arbitragem tributária. Quando eu comecei a trabalhar com ele essa tese, eu acreditava que existia uma lógica muito distinta, até um pouco assemelhada à arbitragem de investimento, porque o interesse público por trás e a irrenunciabilidade de uma série de direitos e deveres é muito flagrante. E eu me perguntava, mas será que o árbitro está preparado? E a questão ela repousa exatamente aí, no preparo do árbitro e da instituição, na especialização, no treinamento que vai ser dado, porque com o treinamento correto, com a cultura correta, qualquer questão pode ser resolvida, pode ser bem resolvida pela arbitragem. Eu não acho que todas as questões devem ir à arbitragem. Eu realmente tenho plena convicção que existe uma gama muito grande de questões hoje, com o nosso direito, com a nossa prática, que não devem ir à arbitragem, mas se por um acaso forem, elas serão muito bem resolvidas. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Não, e aproveitando o ensejo da citação do nosso querido amigo Marcelo Escobar, que participou de um programa aqui recente conosco aqui no canal sobre arbitragem tributária, é sempre interessante que o fisco desconhece a arbitragem tributária. Falo isso como procurador do Estado. E quando nós começamos a falar das lições que o Marcelo nos dá no seu livro, que é excelente, é um dos melhores do Brasil, na minha opinião, e do mundo, sobre arbitragem tributária, os olhos começam a brilhar, porque é uma desconfiança de quem serão os árbitros, mas nós temos já particulares decidindo no CARF, no TIT, no Conselho de Contribuintes, de forma que é algo que vai ser trazido para cá e traz inúmeras vantagens. O fisco na definição rápida do que é dívida ativa, do que não é dívida ativa, o contribuinte com uma celeridade que vai gerar um custo mais barato de transação, já que a imobilização da garantia do débito não vai ficar por um período tão grande. Então, assim, é um trabalho que nós temos feito, inclusive, perante alguns fiscos, para tentar mobilizar, é uma recomendação do CNJ hoje, a implantação da arbitragem tributária por lei, e que seja aí algo que no futuro pegue, né, professor? Porque a demora e a taxa de congestionamento em direito tributário, em direito do consumidor, é gigantesca, né? Eu concordo em grau, gênero e número contigo. Talvez o mesmo a gente possa dizer com relação à questão trabalhista. Acho que, guardadas as devidas proporções, a comparação é a mesma, até porque numa análise econômica, eu acho que a onerosidade da justiça trabalhista supera a da tributária no Brasil. E grande parte desses problemas, desse custo, na verdade, aqui eu estou falando de um custo que não é só financeiro, como você bem elucidou, acho que são os dois pontos principais, a questão tributária e a questão trabalhista. Se nós conseguíssemos uma mecânica arbitral adequada a essa especificidade e às necessidades do Estado, veja, talvez sejam as áreas que mais necessita de uma proteção ao Estado e ao mercado, né, na verdade. A questão tributária ou trabalhista estão diretamente ligados à necessidade de manutenção e preservação da ordem, da paz mesmo.
do custeio da coisa pública. E, de novo, eu tenho plena convicção que o árbitro privado pode decidir, decidir bem decidido todas essas questões, aplicando a jurisprudência existente, aplicando o direito existente, a principiologia existente. Não é se pensar em criar absolutamente nada novo, apesar de que com a evolução e com o volume, a tendência é que se crie alguma coisa nova, mas que, obviamente, um controle a posteriori vai continuar existindo e uma coadunação dessa atividade judicante com a atividade judiciária. Eu não tenho dúvida disso, concordo contigo. Perfeito, professor. Professor, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, já que o canal aí tem como uma das metas difundir a arbitragem no Brasil, e o senhor é um grande difusor, porque coordena também um curso de extensão lá no PUC Cojai sobre a arbitragem. Aproveitar aqui o ensejo e pedir um pouquinho para o senhor falar um pouquinho do curso, para aquele acadêmico, para aquele operador que quer aí se aprofundar e saber essas informações desse curso que o senhor coordena lá na PUC. É uma alegria falar desse curso. Graças a Deus, esse semestre, depois de 2 longos anos, 4 semestres online, nós voltamos ao curso presencial. Eu acho que é o curso mais antigo de arbitragem que nós temos em São Paulo. Eu tenho a honra e o prazer de ser convidado em cursos em diversas outras localidades, em São Paulo também. A gente tem aqui um aprendizado já perdi as contas de quantas edições nós tivemos esse curso. Esse curso são 15, 16 aulas, cada uma ministrada por um professor diferente, são temas distintos. É óbvio que é um curso de curta duração, ele é um semestre, ele é uma especialização, é pós-graduação, obviamente que é pós-graduação, mas a gente busca trazer uma visão holística do Instituto como um todo, e dentro das áreas mais procuradas, a gente analisa especificamente o que é arbitragem tributária, o que é alguns institutos, como financiamento da arbitragem, como democratizar o acesso à arbitragem. Ela é muito mais focada, a arbitragem de direito societário, ela está sendo muito debatida, muito discutida. É um curso muito bom. A gente teve a felicidade de, virtualmente, todas as grandes instituições arbitrais de São Paulo não só ministram aulas, a gente tem o pessoal de virtualmente todas as grandes câmaras, as instituições participando, como professor, como também muito secretário executivo, muito pessoal back-office de instituições arbitrais fazendo. Nós temos diversos procuradores, até já tivemos promotor, já tivemos vários professores, e muito aluno, digo, de graduação, aluno de graduação, 4º, 3º ano, mas é aquilo que a gente diz, né? Não é um curso que visa preparar o árbitro, é um curso que visa estudar todos os institutos atinentes e ligados à arbitragem para ter uma compreensão global do Instituto. É um curso que vale muito a pena, a gente tem tido um feedback muito grande, todos têm demonstrado interesse. Perfeito. Depois nos comentários aqui eu vou pedir para disponibilizar o link do curso ao lado do currículo do professor Cláudio. Professor, já caminhando então para a nossa última pergunta, dentro de todos esses comentários, qual a sua avaliação sobre o futuro da arbitragem no Brasil? Nós teremos aí um crescimento, nós teremos aí uma consolidação cada vez mais forte, os tribunais aí têm aplicado aí o princípio da competência. Eu fiquei bobo outro dia de ver quanta cláusula de contrato de franquia o TJ de São Paulo mantém. Então, assim,
não tentando contaminar a sua resposta, mas qual é a sua avaliação sobre o futuro da arbitragem no Brasil? Eu acho que o futuro da arbitragem no Brasil é bom. Eu acho que é uma área que tem muita amplitude e muita necessidade de profissionais. Eu acho que é uma área em ampliação. São diversas instituições arbitrais que estão se firmando cada vez mais, algumas com especialização. A gente tem visto uma proliferação de bons profissionais. Obviamente, quando a gente conseguir, me parece que o lógico é que a gente consiga, dentro dessa ampliação do conceito de arbitrabilidade, do que pode ou não e do que deve ou não ser arbitrado, lembra, o Brasil, algumas questões na contramão de outras jurisdições, nós estamos criando a arbitragem mandatória na área de energia elétrica, no mercado de capitais, com a regulamentação da B3, e o resultado tem sido muito bom. A arbitragem tem sido cada vez mais bem recepcionada, principalmente porque a gente venceu essa barreira psicológica que existia. Ao mesmo tempo, nós temos visto alguns casos emblemáticos que vêm criando barreiras para grandes casos. Nós temos visto alguns casos da Petrobras, alguns casos da JBS, nós temos visto algumas reportagens trazendo os problemas. A arbitragem é atividade humana, como qualquer outra atividade, ela é sujeita a todas as intempéries. Longe de querer dizer que escolhe a arbitragem que você não vai ter problema, ou se tiver problema vai ser resolvido de forma impecável. O que eu acho, efetivamente, é que, havendo opção pela arbitragem, a possibilidade de você ter uma resolução rápida e correta, ela é maior. O que não afasta os problemas. Eu não quero dizer com isso que a Petrobras, a JBS, essas grandes questões, muitas delas de natureza complicada, vamos usar esse termo assim, não existiria problemas da mesma natureza ou até mais severos se não fosse a arbitragem, se fosse a juízo. Eu acredito que sim. Professor, nós temos uma arbitragem aí que já está entrando no 7º ano e ainda não foi resolvida. É verdade, não é uma, duas, todos os colegas que vivem de arbitragem, que a gente conversa, quase todos têm uma ou mais. São poucos os casos que avançam. Eu diria que percentualmente chega a ser quase insignificante, mas eles alcançam uma mídia denegatória muito grande. E são questões que são discutidas nesses embates que, vez por outra, trazem solução que não agrada a comunidade arbitral. Você estava mencionando há pouco tempo a questão das decisões na locação, mesmo na questão tributária, transações. O sigilo, por exemplo. Sigilo era algo que eu, quando comecei a estudar arbitragem, eu falei assim, é uma das grandes vantagens da arbitragem. Quando a gente começa a discutir a questão da arbitragem societária, a gente vê o contrário. Não, o sigilo, em algumas causas, é talvez o grande problema da arbitragem. Então, essa construção jurisprudencial arbitral depurada pelo judiciário, eu acredito que nós estamos passando por uma fase em que o judiciário, com uma régua própria, ou seja, com critérios todos próprios do judiciário, está depurando esse instituto da arbitragem. Nós temos uma série de projetos-lei que estão sendo analisados que podem restringir ainda mais a atividade do árbitro. Querendo ou não, diga-se de passagem, eu sou contrário a essas partes significativas desses projetos,
mas eles claramente demonstram que ainda existe problema. Eles claramente demonstram que existem questões que têm que ser debatidas e que eu não tenho dúvida que, por bem ou por mal, serão resolvidas. Na eventualidade de uma nova jurisprudência ainda mais restritiva ou de um ordenamento jurídico ainda mais restritivo, será depurado, será incorporado à prática o árbitro, assim como o juiz, né? O juiz de direito, tem uma súmula que eu não concordo, mas é uma súmula, o que eu vou fazer, né? Se existe uma súmula também que pode limitar a atividade judicante do árbitro, a gente tem que adimplir com ela, a gente tem que cumprir. Eu acho que o nosso futuro é muito bom, ele tem uma gama de áreas em que a atuação pode e deve ampliar cada vez mais. O mercado de trabalho está cada vez mais se abrindo, e como a gente falou no comecinho, ele é diferente. Então, nós que estamos trabalhando todos os dias na arbitragem, nas instituições arbitrais, vendo, é uma dificuldade muito grande quando temos de um lado um praticante ou um escritório que está habituado a litigar na arena arbitral e o outro colega não está. É uma disparidade de forças muito grande em como usar aqueles institutos em seu favor ou em desfavor do seu colega. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que, principalmente no Brasil, que infelizmente a gente não vê uma solução a esses problemas estruturais no curto prazo, a arbitragem ela pode vir cada vez mais a somar e resolver problemas sérios, ajudando o nosso desenvolvimento, ajudando a fixação de bases para o crescimento. Acho que nós temos também uma missão a cumprir e me parece que até então tem sido cumprido a contento. Excelente, professor Cláudio. Olha, tenho que agradecer muito a sua disponibilidade aí, as precisas lições que eu ouvi aqui. Nós estamos aqui no canal de Portas Abertas para sempre recebê-lo. Muito obrigado aí pela sua disposição, sua disponibilidade e pelas lições aqui ministradas. Fica à vontade para falar suas palavras de encerramento. Não, a alegria e o prazer é meu. Quando você me convidou, tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês aí no canal Arbitragem. Acho que vocês estão 100% coadunados com essa lógica. Nós temos uma missão. Essa missão não é só fomentar a prática, como também o estudo dos institutos atinentes, a história da arbitragem. Na verdade, o que vocês têm feito de forma magnânima, diga-se de passagem, é complementar a nossa atividade. Então, na verdade, quem tem que agradecer ao convite que foi feito e a tudo isso que vocês têm feito em prol do estudo da arbitragem, da compreensão dos institutos de arbitragem, sou eu. Então, vou devolver o seu agradecimento com um agradecimento ainda maior a você e a todos os seus ouvintes, que tem essa paciência, que tem essa alegria em conhecer um pouco mais de cada um dos institutos. Muito obrigado, professor Cláudio, e nós não podemos esquecer que o mérito é todo do Lauro Parente, que capitaneou um time de primeira linha de apoiadores e que investiram aí na ideia do canal Arbitragem e que estão sempre à disposição aí para que a arbitragem seja mais difundida e mais ainda. O canal Arbitragem tem como grande mérito, na minha visão, discutir muito a arbitragem. Aqui no canal, a arbitragem está sempre em discussão, então não tem uma fórmula correta. Há sempre, sim, uma tentativa de, com a discussão, nós aprimorarmos o instituto, as instituições também. Então, professor Cláudio, obrigado, até o próximo programa, fiquem com Deus. Muito obrigado a você e a todos os nossos ouvintes.